Olá a todos, estamos de volta aqui com o curso de TypeScript para desenvolvedores C#, e na aula de hoje estaremos falando sobre Add-on Functions. Então, vou direcionar aqui para o slide onde vou estar explicando. Bom, Add-on Functions em TypeScript, o que seria, né? Os Add-on Functions, eles são muito bem conhecidos, né, pelo meio da programação como Fat Arrow, porque existe o Thin Arrow, que é simplesmente o sinal de subtração com a seta, mas no caso aqui o Arrow Function ele é conhecido como Fat Arrow, porque ele tem um sinal de igual e o sinal ali de menor, indicando ali que é uma indicando que é uma Arrow Function. Ele também é conhecido como funções lambda. Talvez para aqueles que nunca tiveram contato ou pouco contato com JavaScript, talvez a expressão função lambda seria mais conhecida para vocês, até porque para desenvolvedores que têm conhecimentos de linguagens como C#, né, por exemplo, se faz muito uso de funções lambda, né? Mas em que situações se usam Arrow Functions ou Lambda Functions, né? Quando você precisa encurtar uma sintaxe de uma determinada function, ela capta lexicamente o significado da palavra reservada no uso do this, nós vamos estar vendo isso em alguns exemplos, e ela capta lexicamente o significado dos argumentos, né? O interessante é que o Arrow Functions, ele até antes a versão 4 do JavaScript, ele não era usado, mas agora com a versão do ECMAScript 6, se faz agora o uso de Arrow Functions em JavaScript, tá? Mas isso na versão ES6 do JavaScript. Aqui tem um exemplo simples de um uso de uma Arrow Functions, onde eu declaro ali uma variável exemplo1, e essa variável exemplo1 ela recebe uma função, onde essa função ali ela recebe dois parâmetros. Um parâmetro altura, que vai ser do tipo number, e um outro parâmetro largura, que também é do tipo number. Então, como vocês podem ver aqui, é uma função que está calculando a altura e a largura de alguma coisa, né? Então, o retorno dela será justamente o cálculo de dois números ali que a gente vai estar passando. Mas isso é um exemplo sem uso de lambda, né? Agora, o exemplo 2 ali, a gente está usando ali uma Arrow Function. Vocês podem ver como encurta a codificação, porque como você trabalha com linguagens funcionais, que no caso é o caso do tipo do JavaScript, o desenvolvedor ele tende muito a escrever muitas linhas de código. Então, quando você entende e capta o uso, por exemplo, de uma Arrow Functions, você acaba encurtando as sintaxes de uso por exemplo, da function. Por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, var exemplo 2, o fato de a gente ter usado ali uma Arrow Function, como vocês podem ver aqui, a gente não precisou usar a palavra reservada function. Ele já interpretou aquilo ali lexicamente, que aquilo ali, né, é o retorno de uma função. Então, a gente vai estar vendo na próxima aula alguns exemplos de uso mesmo de Arrow Functions e juntamente também com this também. Porque, na verdade, o Arrow Function não é só isso, né? Ele tem muito mais do que isso. Se vocês entrarem nesse link aqui da documentação do TypeScript, na seção de Arrow Functions, eu vou até tentar entrar aqui para vocês e mostrar para vocês. Eu peço, por gentileza, que vocês entram no site do TypeScript e dão uma olhada na parte da documentação que fala sobre o uso de Arrow Functions. Porque você saber usar muito bem as Arrow Functions, isso te facilita na hora de codificar de maneira muito mais clara e muito mais simplista. E os usos de Arrow Function não é só aquilo ali, né? Ele tem mais recursos adicionais e avançados que vocês podem estar fazendo uso. Eu peço para vocês estarem dando uma olhadinha. Vocês podem também, por exemplo, dentro de uma função, você fazer uma herança
de uma outra função usando uma iron function, por exemplo, né? Isso é bem interessante. Eu peço que vocês deem uma olhada na documentação TypeScript e na próxima aula a gente vai estar realizando aqui, umas 3 demos mais ou menos relacionadas ao uso de iron functions em TypeScript. Então a gente se vê na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau.